A verdade, o que são afinal demônios? A palavra latina daimonium vem de dei, Deus, mono, deuses isolados, como diabo. Abu é pai, di é divisão do pai, os filhotes. Então o que seria mesmo um demônio? Existe um criador do demônio? Existe alguma coisa que não foi criada por Deus? Deus? Acredito que não. Porque o próprio Deus primordial, a espiritualidade original, ela não é criativa. Ela simplesmente é. Aquilo que sai dela começa a criar. Mas se você entrar nas mitologias, né, quando se fala em demônios e separa de anjos, qual é a diferença? Por exemplo, é um cidadão socialmente digno, correto, que cumpre as regras, ele pode se corromper, né? Isso é fato. Dentro de uma família, dentro de uma empresa, dentro da política, dentro da ciência, dentro das religiões principalmente. Então, o que temer e o que adorar, né? Aplaudir? Se é tudo a mesma coisa, né? Qualquer coisa pode se transfigurar, se transvertir ou transvestir. Por quê? Porque tem o tal do livre-arbítrio. Só que se você perguntar, né, para um desses, vamos chamar de entidade, não deidade, deidade está fora da criação, do porquê você é um demônio. É o mesmo que perguntar para um ser humano por que você é ser humano. Não terá resposta. Você não sabe por que você é um ser humano. Você só tem narrativas já pré-estabelecidas, historinhas, que dizem por que é bom ser humano, porque evolui. Evolui até quando? Será que existe só evolução? Se tudo é dual dentro do universo, existe também o contrário, involução. Muito se fala em mente, em psicose. Isso é lá do universo da gnose, em que um ser humano não tem mais jeito, ele volta a ser pedra de novo, a ser vegetal, a ser animal e humanimal. Retorna tudo de novo, né, num ciclo em que aparentemente parece interminável. Porque quando ele sobe, um dia ele tem que descer, porque ele vai bater com a cabeça no teto de alguma coisa. Então, por que o temor do ser humano? É dito nas mitologias que os demônios, inclusive, comiam outros demônios, né, por vingança, e comiam seres humanos. Se perguntar por que eles faziam isso, eles vão te responder na época que não sei. Da mesma forma que você não sabe por que você come carne. Por que você tem que se alimentar? Por que você devora coisas vivas, tira a vida dos seres da natureza para se manter? Você não sabe. Talvez possa, pelo ato inicial de que a sua mãe trocou a papinha, né, por uma coxinha. E você se acostumou. Como tem, por exemplo, as teorias aí, que a própria lei civil, ela treina cães. E eles procuram não dar carne fresca para eles. E o que eu digo carne fresca? Que tenha sangue ainda não cozido e temperado, né? Os cadáveres cozidos e temperados, né? Com um tempero fica um pouquinho melhor, para que não desperte no gen adormecido
o lobo que o cão era, e a passar novamente a ter o costume de devorar, inclusive, seres humanos. Mas pergunte para o animal por que ele é assim. Ele não sabe dizer. Só para você entender que a manipulação não é uma questão ética moral. Ela é tudo. Tudo que existe vivo respirando é uma manipulação dentro desse enorme zoológico. Ah, mas o que adianta eu saber de tudo isso? Né? Que eu não sei responder por que eu sou ser humano, por que existe o mal, que a gente chama de demônio, e por que existem os bonzinhos. É bom para que você tenha pelo menos a liberdade de saber que você não tem controle sobre isso. Mas aqui entre nós existiam os adoradores desses seres. Vamos chamar de satanistas. Sat também está relacionado a Saturno. Aqueles opositores, opositores de quê? Percebam que o satanista, apesar de ter uma vida, se diz aí, pelas fofocas, que durou muito pouco, mas tem vida próspera. Por quê? Eu mesmo, quando eu era jovem, envolvido com a música, que é um dos talentos que me vieram, não sei também responder por quê. Por que eu não tenho talento para outras coisas? Por exemplo, eu não tenho talento nem para fazer esses vídeos aqui, muitas vezes, que senão bombava. Mas daí já seria outra manipulação. Eu estou entrando nas mentes e hipnotizando todo mundo. É bom até que haja um afastamento até certo ponto para que a pessoa digira, haja uma digestão mental de tudo que se ouve, não só de mim, mas de tudo e de todos. Esses seres, eles se opõem ao cristianismo. Mas por que o cristão é perseguido e o satanista não? Mas as bruxas foram queimadas. Mas as bruxas, elas eram curandeiras. Curandeiras de quê? De seres humanos. Não necessariamente adoravam demônios. Mas hoje em dia, os papéis mudaram. Mudou o script. Todo mundo que adora o imediato, a satisfação de desejos, o sexo abominável, aquele sujo, que não é para procriação, os vícios, atributos dados a esses, ficou como estigma desses seres, parece que são protegidos. E são, porque é uma das criações mais bem apreciadas desse universo. Os destruidores são quase Shivas, num formato, numa configuração, entre aspas, demoníaca. Mas como demônio, diabo, não significa outra coisa a não ser aquilo que se desdobrou de Dei, mônio, Deus. Então como a gente vai se defrontar com isso e ter algum tipo de repúdia? Se nem eles mesmos sabem por que existem. E nós não sabemos por que existimos, ainda coabitando com essas forças. Voltando aos adoradores supostos dessa raça, vamos dizer assim, dessa espécie que não é humana, dessa estirpe, nós somos outra, muito inferior, porque ainda somos animais, de certa forma, mamíferos. Por que eles aparecem hoje como... Parece que a vida deles é mais fácil, porque eles perseguem o Cristo.
O Cristo é o único que se opõe à criação. É o que veio quebrar, veio chutar o balde, ou o pé da barraca, como tem na historinha bíblica. Então o cristão ele é perseguido, porque o cristão ele não é deísta. Como o budista, ele não tem religião. Por isso são ordens muito parecidas, são chamadas de ordens irmãs. E são perseguidos. Olha o que aconteceu na invasão do Tibete. Os monges meditando no meio da estrada para tentar interromper a invasão, eles passavam com tanques em cima dos pobres monges idosos. Que crueldade é essa? Mas nós nos achamos, superiores a esses seres. E não somos ainda. Porque a gente ainda precisa de bengalas, de adorar alguma coisa. Tanto que esses demônios a gente vê nos parapeitos das grandes catedrais. Por que eles estão lá como guardiões? Porque esses seres são contra os aeons, aqueles que estão lá fora do universo. Isso é ruim para os negócios, não é mesmo? Mas existe demônios bons? Existe anjos ruins? É lógico. Há alguém a confiar aqui que seja benéfico dentro desse universo onde tudo gera angústia? Tudo é angustiante dentro do universo. Tudo quer sobreviver, inclusive as estrelas. As belas estrelas da noite, que a gente se encanta. A lua não quer se desprender da Terra. E ela controla todas as nossas fases, até nossos humores, nossos hormônios, nossas emoções, se não nossos pensamentos. Por quê? Porque tudo quer sobreviver. É a lei da sobrevivência. E do mais forte sobre o mais fraco. Eu me lembro quando eu era da música, por exemplo, tudo fluía para mim. Ou pelo menos eu pensava que fluía. Por quê? Porque eu estava me opondo à única verdade aqui, que era o Cristo, virando cruzes. Eu sou bem sincero. A gente se divertia, não era nenhuma raiva ontológica. Era algo bem juvenil. E era bom ser assim. E as coisas andavam, dinheiro, tudo bem, relacionamentos. As meninas tinham que fazer fila para chegar na gente. E a gente aclamava essa guerra sem sentido, essa coisa adolescente de revolta, sem saber porquê, talvez até para se opor à crença dos pais. E parecia que dava tudo certo. Agora, quando você vira a chave e começa a entender, você começa a ficar sozinho, tudo se afasta de você e o próprio universo conspira contra você. Quando você começa a adorar a verdade, porque a verdade não está dentro do universo. E o universo não quer desdanho, não quer morrer no esquecimento. E nós somos base para que ele continue existindo. Por isso estamos aqui. Paz e bênção a todos.